meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Começando, né, mais uma videoaula. Hoje, terça-feira, né, isso? Dia 4 de agosto de 2020. Hoje nós teremos aula de português, matemática e história, certo? Então, vamos lá, que o Socorro primeiro vai começar, né, com a frequência, certo? Vai chamar pelo nome de cada um de vocês e vocês vão respondendo aí de casa. Augusto, Camila, Daniel Brian, Iago João, João Ellery, Cailane, Pedro Eduardo, Pedro Juan, Pietro de Souza Carreiro, Pietro Silva Santana, Tasso Jorge. Primeiro, né, a gente vai começar com a nossa aula de português. Peguem o livro de vocês, de português. Abram na página, né, 217. Nós iremos fazer a correção aí até a 219. Vamos lá, todo mundo com o livro aberto aí. Primeira questão. Circule os verbos nas frases abaixo. Então, na letra A, nós temos aí a frase, né? Havia um menino diferente dos outros meninos. Então, qual é o verbo aí nessa frase? Apenas um, não é isso? Havia. Letra B. Era de bom gênio e não se zangava. Qual é o verbo? Nós temos dois verbos aí. Era e zangava. Letra C. Quem raspou a cabeça dele? Qual é o verbo? Apenas um aí. Raspou. Letra D. Não tendo com quem entender-se, ele falava só. Então, nós temos três verbos aí, né? Tendo, entender-se e falava. Letra E. Encolheu-se e fechou o olho direito. Então, nós temos na letra A, dois verbos. Encolheu e fechou. F. Levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Então, nós temos 4, certo? Na letra F aí. Levantou-se, né? Entrou, atravessou, ganhou. Segunda questão. Em qual tempo verbal está cada verbo a seguir? Então, o verbo aí na frase, né? Comeu. Maria comeu a maçã. Está em qual verbo? Está em qual tempo verbal? Pretérito perfeito, não é isso? B. Susana comprará a passagem. Comprará é o verbo, está no futuro do presente, não é isso? Letra C. Laura dançava fantasiada. Dançava, pretérito imperfeito. Letra D. Eu dividi meu lanche com ele. Dividi, pretérito perfeito. Letra E. Se eu estudasse a tabuada, talvez tivesse sido aprovado. Então, se eu estudasse aí, né? Talvez tivesse passado. Então, pretérito, né? Imperfeito do subjuntivo. Terceira questão. Reescreva as frases na primeira pessoa do plural. Então, quem é a primeira pessoa do plural? Como eu falei para vocês, né, ontem. Nós, não é isso? E a frase aí está na primeira pessoa do singular, que é eu. Letra A. Eu comprei o presente. Como foi que ficou aí, né, a letra A? Nós colocando aí, né, a primeira pessoa aí do plural. Nós. Então, nós compramos o presente. Letra B.
Se eu soubesse o remédio, ficaria curado. Se nós bebêssemos o remédio, ficaríamos curados. Letra C. Eu cantarei na festa. Nós cantaremos na festa. Letra D. Quando eu partir, ficarei com saudade. Quando nós partirmos, ficaremos com saudade. Quarta questão. Classifique as formas verbais segundo o modelo. Então, nós temos aí o modelo que eu expliquei, né, ontem para vocês. Então, venderei. Como foi que vocês fizeram aí? Venderei. Quem é a pessoa? A primeira pessoa, não é isso, gente? Eu, do singular, não é isso? Então, primeira pessoa, né? Número, singular, tempo, futuro do presente. E a conjugação aí? Segunda conjugação, não é isso? É R. Sabem. Quem é a pessoa? Terceira pessoa do plural, não é isso? Quem é a terceira pessoa do plural aí? Vós, né? Vos, na verdade. Vos sabem, né? Então, terceira pessoa, número, plural, tempo, presente, né? E aí da segunda conjugação. Falariam. Quem é a pessoa aí? Terceira pessoa do plural, não é isso? Pessoa terceira, não é isso? Vos, não é isso? Falariam. Então, vos é a terceira pessoa, plural, futuro do pretérito. Primeira conjugação. Amastes. Qual é a pessoa aí? Amastes. Segunda pessoa, não é isso? Segunda pessoa, vos, né? E o número, plural. Tempo, pretérito perfeito, conjugação, primeira aí, né, gente? Ó, só um errinho aí, né? Eu falei, terceira pessoa aí, né? Falariam aí. A penúltima aí, falariam, eu falei, né? Segunda pessoa do plural. Segunda não, né, gente? Terceira pessoa do plural. Então, terceira pessoa do plural, quem é aí? Eles, né? Ou elas. Então, falariam, né? Eles ou elas falariam. Terceira pessoa, certo? Não é a segunda, eu falei segunda. Então, terceira, né? Número aí, plural, futuro do pretérito, primeira conjugação. Tá certo? Quinta, reescreva as frases passando os verbos para os tempos perdidos. Letra A. Luciana bebeu o refrigerante. Futuro do presente. Então, como foi que vocês reescreveram aí as frases, né? E tinham que passar os verbos para os tempos, né? Pedidos. Vamos lá. Luciana beberá, não é isso, né? O futuro do presente. Então, Luciana beberá, né? O refrigerante. Não estava assim? Bebeu, o verbo estava no passado. Então, vocês colocaram agora no futuro do presente. Então, ficou Luciana beberá o refrigerante. B. Nós escrevemos a produção textual. Pretérito imperfeito. Como foi que vocês fizeram? Nós escrevíamos, não é isso? A produção textual. Letra C. Eu subi de elevador. Pretérito mais que perfeito. Vocês irão colocar aí, né? Vocês colocaram. Eu subira de elevador. Sexta questão. Numere os verbos conjugados de acordo com as pessoas.
Então, nós temos aí, né, as pessoas. Deixa eu ver se eu vou apagar aqui o quadro. Quem são as pessoas aí? Não é isso? Eu. 2. Tu. 3. Ele ou ela. Não é isso? 4. Nós. 5. Vós. 6. Eles ou elas. Vamos lá. A primeira pessoa que nós temos aí, né? Eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. 4, nós. 5, vós. 6, eles ou elas. Então, o primeiro verbo que nós temos aí é partiste, não é isso? Então, quem? Quem é a pessoa aí quando eu digo partistes? Tu, não é isso? Então, tu é o número 2. Nós temos aí, né, os quadradinhos. Não vou colocar o nome, certo? Eu vou só falar. 2, não é isso? Tu partistes. Falaremos. O verbo aí, né? Falaremos. Quem? Quem é a pessoa? 4, não é isso? 4 é quem? Nós falaremos. 4. Subiria. Quem subiria? Quem é a pessoa? Eu, né? Ou ele ou ela. Eu subiria, ele ou ela subiria. Então, vai ficar aí dentro do quadradinho, né? 1. E vocês colocam um tracinho, né? 3. 2 números dentro, certo? Andara. Quem andara? Eu, né? Eu andara. Ele ou ela também andara, né? Então, do mesmo jeito. 1 e 3. Dormiria. O verbo aí, dormiria. Quem dormiria? Quem é a pessoa aí? Eu, né? Ele ou ela, né? Isso, do mesmo jeito. Eu, ele ou ela. Então, 1 e 3, certo? Bebereis. Quem? Quem é a pessoa aí, né? Vós, não é isso? Vós bebereis. Então, número 5. Do outro lado agora. Cantaram. Quem? Eles ou elas, não é isso? Eles ou elas aí cantaram. Então, 6. Amei. Quem é a pessoa aí? Eu. Eu amei. 1. Sonhou. Quem sonhou? Eu sonhou? Não, né? Ele ou ela. Então, 3. Ele ou ela sonhou. Comprovareis. Quem? Quem é a pessoa aí? 5, né? Vós comprovareis. Número 5. Cantás. Quem? Quem é a pessoa aí? Tu, não é isso? Cantás não, gente. Cantas. Tu cantas. Então, 2. Tu cantas. Sambamos. Quem? Quem é a pessoa aí?
sambamos. 4, né? Nós sambamos. Número 4. E aí, acertaram? Quem acertou está de parabéns. 7ª questão. Preencha a cruzadinha com os verbos correspondentes. Letra A, nós temos o verbo estudar aí, né? Futuro do presente, terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular, gente? E aí? Ele ou ela, não é isso? Então, nós iremos lá para a cruzadinha. A letra A, como irá ficar aí, né? Esse verbo aí no futuro do presente, estudar. Estudará. Eu vou só colocando o nome, tá certo? Letra A irá ficar estudará. Não é isso que vocês irão completar aí, né? Colocar dentro da cruzadinha. Letra B, cantar. O verbo irá ficar no futuro do pretérito. Primeira pessoa do singular. Então, quem é a primeira pessoa do singular aí? Eu, não é isso? Então, vamos lá na cruzadinha, na letra B. Como, né? Irá ficar essa palavra aí, cantar, no futuro do pretérito. Então, vamos lá, letra B. Como foi que ficou aí? Cantaria, não é isso? Letra B. Cantaria. Letra C, amar, o verbo amar, e agora, né? No pretérito perfeito, na terceira pessoa do singular. Então, quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, não é isso? Então, a letra C, como foi que ficou? Na letra C, amou, não é isso? Letra C, amou. Letra D, plantar, pretérito imperfeito, terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular aí? Terceira pessoa do singular, ele ou ela, não é isso? E vocês irão colocar o verbo aí no pretérito imperfeito. Letra D, como foi que ficou? Plantava, não é isso? Plantava. Letra E, falar. Pretérito mais que perfeito, primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu, não é isso? Então, nós vamos transformar aí o verbo falar aí, né? No pretérito mais que perfeito. Então, como ficou aí na letra E? Falara, não é isso? Oitava questão. Complete as frases usando os verbos no presente do indicativo. Então, vamos lá. Já vou fazendo a correção, certo? Vão observando aí se vocês acertaram. Letra A. Eu saio todas as noites. Já estou fazendo a correção. Saio, não é isso? O verbo aí, saio. Que no caso do verbo sair, não é isso? Vocês usaram aí o presente do indicativo. Eu saio todas as noites. Letra B. Os peixes, vocês irão usar o verbo respirar aí, como foi que ficou? Respiram, não é isso? Com M no final, viu, gente? Os peixes respiram por meio de guelras ou brânquias. Letra C, o verbo aí é gostar, né? César gosta de ler o jornal da tarde. Letra D, o verbo aí é tomar. Todas as manhãs as crianças tomam, com M no final, certo? Tomam suco de laranja. Na letra E, o verbo aí é voar, né? Que está entre parênteses no final da frase. O morcego é um mamífero que voa, não é isso? Colocando aí no pretérito do indicativo.
Nona questão. Empregue os verbos no pretérito perfeito. Então, na letra A, nós temos o verbo aí vender, entre parênteses, né? Como foi que vocês fizeram aí? Letra A, papai vendeu, não é isso? O sítio de Petrópolis. Letra D, ontem, o verbo aí é desenhar. Então, como foi que ficou? Ontem desenhei lindos balões. C, o verbo aí é abrir, né, que está entre parênteses. Dá-me, né, a lata de doce que tu abristes na hora do almoço. Letra D, o verbo aí é exclamar. Que meninas gulosas! Exclamou a mãe. Vossa, né? Senhoria aí. O verbo aí é defender. Então, Vossa Senhoria defendeu o projeto com muito entusiasmo. Pronto, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham acertado, certo? E daqui a pouco o Tia Socorro volta, né? Com a nossa aula aí de matemática, ok? Continuando, né? Com a nossa aula agora de matemática, certo? Peguem o livro de vocês. Nós iremos fazer apenas a correção, certo? Aí das páginas, né? 172, 173 e 174. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: escreva por extenso as porcentagens. Então, vocês iriam escrever aí, né, somente as porcentagens, né, por extenso, que eu expliquei para vocês. Vamos lá? Então, nós temos aí, né, 8%. Então, vocês iriam escrever na frente, né, isso? 8%. E do mesmo jeito, né? 27%, 50%, 136%, certo? Segunda questão. Escreva com algarismo as porcentagens. Então, aí, a segunda questão agora. Nós temos aí, né, 80% na letra A. Como foi que vocês escreveram aí em algarismo? 80%, não foi isso? Na letra B, 23%. 23%. Na letra C, 5%. Como foi? 5%, não é isso? Na letra D, 49%. Na letra E, 1000%. Então, 1000%. 270%. 260%. Certo? Terceira, represente as porcentagens em formas de fração decimal. Então, né, se 80%, eu sei que 80 por 100, eu vou, né, vou fazer o quê? Vou fazer aí agora em forma de fração. Vamos lá. Eu sei que o símbolo, né, representa o quê? 100. Não é isso? Dessa forma irá ficar. Então, 80% é 80 por 100. Irá ficar dessa forma, certo? Na letra B, repito apenas, né, o número que nós temos aí, 132 por 100. Na letra C, 34
por 100. Muito fácil, né? Na letra D, A, B, né? C e D. 53 por 100. 53 centésimos, 34 centésimos, 80 centésimos e 132 centésimos, certo? Quarta questão, represente as porcentagens em forma de número decimal. Como foi que vocês fizeram? Eu expliquei ontem. Se é por 100, não é isso? Quantos zeros nós temos aí, né? No número 100, nós temos 2. Então, o que é que eu faço? Coloco o número 6, não é isso? Após a casa, né? Após a vírgula, duas casas decimais. Conto 6, né? 1, 2, coloco a vírgula e depois coloco o 0. A vírgula não pode ficar só, acrescento aí o 0. Então, 0,6. E assim, do mesmo jeito, né? Na letra B, aqui a letra A, na letra B, coloco o número, né? Ó, 149 e conto duas casas decimais, não é por 100? 1, 2, a quantidade de 0, 1, 2. Conto duas casas decimais, 1, 2, coloco a vírgula. Do mesmo jeito aí, né, com a letra C. O número aí é 84. Não é isso? 84 por 100. Então, conto duas casas decimais, né? Da direita para a esquerda. 1, 2. Coloco a vírgula, coloco o 0. Do mesmo jeito foi aqui, né? Na letra A. Coloco o número 6. Sei que 100 tem duas casas decimais, então o 6 não pode ficar só. Coloco o 6 mais o 0, né? Ficou duas casas. 1, 2, coloco a vírgula. A vírgula não pode ficar sozinha, então acrescento o 0, certo? Para ficar correto. Agora vamos para a letra D. 22, não é isso? 22%. Coloco 22, conto duas casas decimais, da direita para a esquerda. 1, 2, vírgula. Não pode, a vírgula não pode ficar só, acrescento o 0. Ok? Quinta questão. Calcule o que se pede. Nós temos aí, né? É a letra A. Nós temos de 400, então, o que é que a questão quer aí, né? Ela quer 5% de 400. Então, como é que nós iremos fazer essa continha aí? Nós iremos transformar esse 5%, né, em número decimal, que eu expliquei para vocês. Esse 5% aí, nós vamos transformar ele, né, em número decimal, que irá ficar, né? Né, por 100, 5%. Então, né, 100, eu sei que tem 2 zeros, conto duas casas decimais. 1, 2, coloco a vírgula e o 0, certo? Transformei o 5% aí em número decimal. Vezes quem aí na questão está pedindo? Vezes 400, né? E se vou fazer aí a minha multiplicação. 400, vou fazer aqui no cantinho, no livro, né? Isso daqui, vocês vão fazer aí abaixo, na letra A, certo? Vocês irão fazer desse jeito, correto? E irão colocar a igualdade. E vão fazer no cantinho ou numa folha separada aí a continha. Então, 400, né, ó. Vezes quem? Vezes 5. Não preciso colocar o total de 0, certo? Vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, gente. 20, não é isso? 20. Então, quantas casas decimais nós temos aqui? 1, 2. 1, 2, coloco a vírgula. Então, apenas eu irei colocar aí 20, certo?
Entendido? Do mesmo jeito aí, né? Em 10% aí de 400, nós iremos fazer do mesmo jeito. Então, 10%, transformamos ele aí, né, em número decimal, transformei, né, vezes 400. Vocês já fizeram a continha de vocês aí, né? Eu vou multiplicar aí 400, né, vezes quanto? Vezes 10. 400 vezes 10 dá igual a quanto? 40, não é isso, gente? Vou só colocando a resposta porque vocês já fizeram em casa. Entendido? Agora, 20%, não é isso? 20% de 400, certo? Continua ainda os 400. 20%, transformo aí em número decimal, né? 20 vezes 400. Que deu quanto aí na continha que vocês fizeram? Vocês irão armar, né? Vocês armaram a continha desse jeito e resolveram e colocaram o resultado. Não foi assim, gente? Vamos lá, deu quanto? 80. 40 agora, né? 40%. Eu vou transformar aí, né? Em número decimal. Vezes 400. Vocês fizeram a continha, qual foi o resultado que vocês encontraram? Vocês encontraram esse resultado aqui, não foi, ó? Foi assim? Então, nós iremos colocar aí, né, somente o 160. Essa foi a nossa letra A, não é isso? Agora, nós iremos para a nossa letra B. Agora, ele quer de 80, né? 2% de 80. Ele quer 2% de 80. Não é isso? Então, vamos lá. Nós temos 2%. Vamos transformar aí, né? Em decimal, em número decimal. Então, 0,02. Vezes quanto? Vezes 80. Que deu igual a quanto aí na continha de vocês? Como foi que vocês fizeram? 80 vezes quanto? Vezes 2. Não tem necessidade de eu colocar a quantidade de zero. Então, vamos lá. Eu vou explicar somente um, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, não é isso? Então, quantas casas decimais nós temos aqui? 1, 2. Contamos do mesmo jeito. 1, 2. Retiro aqui o 0. Ficou apenas quanto? 1,6. Correto? Agora, 4%. Transformou em número decimal. Vezes quanto? 80, não é isso, gente? Igual aí, vocês também fizeram as continhas, né? Contaram as casas decimais. Qual foi o resultado? 3,2. Agora ele quer o resultado aí, né? Porcento aí, né? De 15, né? Porcento de 80. Vamos lá. Transforma em número decimal. Vezes 80. Faço a continha e encontro o resultado. Deu quanto? 12. Não é isso? Dessa forma, não preciso colocar, coloco apenas o 12, certo? Agora, 30% de 80. Deu igual a quanto? 30, né? Transformo primeiro em número decimal. Vezes 80, que deu igual a
24. Certo? Acertaram? Agora nós iremos para a letra C. 1% aí, né? 1% de quanto? De 250. Então, transforma esse 1% aí em número decimal, né? Vezes quanto? Vezes 250, que está dizendo aí, né? Na questão, na letra C. Multiplico, né? 250 vezes 1 vai dar igual a quanto, gente? 250, né? Conto as casas decimais, ó, 250. Conto as casas decimais, 1, 2, coloco a vírgula. 2,5. Agora 3% aí. De quanto? De 250. Transforma em número decimal novamente. Vezes 250. Qual foi o resultado que vocês encontraram? 7,5. Agora de 25%. 25%. 0,25. Transformei aí em número decimal, né? Vezes 250. Faço a minha multiplicação e encontro aí o resultado. Qual foi o resultado? 62,5. Agora, 50% de 250. Transformei em número decimal, né? O 50. Vezes 250. Fiz a minha multiplicação e encontrei aí o meu resultado. Qual foi o resultado que vocês encontraram? 125. Não é isso, gente? Agora nós iremos para a nossa letra D. De 600 agora, né? Então, o primeiro número aí é 8%. 8%. Transforma em número decimal, 8,08. Multiplico por 60. Por 60 não, gente, por 600, perdão. Fiz a minha continha, né? Como foi que vocês fizeram aí a continha de vocês? 600, não é isso? Vezes quanto? Vezes apenas o 8. Qual foi o resultado, gente, que vocês encontraram? 48, não é isso? O resultado que vocês encontraram foi esse, 4.800. Mas como a gente vai fazer aí, né? Vocês irão contar as casas decimais. Então, 1, 2, coloco a vírgula. Então, não tem necessidade de eu colocar esse restante aqui. Eu coloco apenas 48. Agora, 25%, transforma em número decimal, né? 0,25 vezes 600. Deu igual a quanto? 150, né? Lembrando que eu tenho sempre que fazer a multiplicação. 10% de 600. Transformo em número decimal. E faço a multiplicação por 600. 10 vezes 600 aí, né? Deu igual a 60, não foi isso? Dá 6.000, não é? Mas, conto duas casas decimais, 1, 2, coloco a vírgula, como eu já falei, não tem necessidade, coloco apenas o 60. Por quê? Porque a gente está multiplicando por número decimal, certo? Não é um número inteiro. Então, a gente tem sempre que acrescentar a vírgula. Agora, 30, não é isso? 30%.
de 600, transformo em número decimal, 0,30 vezes 600. Faço a minha continha e encontro o meu resultado. Qual foi o resultado que vocês encontraram? 180. Sexta, transforme as porcentagens em números decimais e calcule. Vejam aí o modelo, certo? Esse Socorro vai desenhar um modelo para vocês no quadro. Desenhar não, né, gente? Esse Socorro falou desenhar. Escrever para que vocês entendam. Então, tá dessa forma no livro de vocês, né? Nós temos aí o modelo, né, da sexta questão. 30% de 100. O que foi que ele fez? Transformou 30, né, em número o quê? Em número decimal e multiplicou aí, né, ó, vezes 100. Então, 30 vezes 100 deu igual a 30, não é isso? Vamos lá. Agora, nós temos aí na letra A, 20% de 500. Então, o que é que a gente tem que fazer, né? De início aí, vamos transformar em número o quê? Decimal. 20% aí, né? Vamos transformar em número decimal, 0,20 vezes 500 não, 550. Vezes 550. Igual. Faço aí a minha continha, né? Que vocês fizeram já em casa. Vou só explicar aqui. Certo? 550, peguei o 550, viu? Ó, vamos lá. Peguei 550 e multipliquei aí por 20. Não tem necessidade de eu colocar a vírgula e o zero. Vamos lá. 0 vezes 0 é 0, que vai dar tudo zero, né? Ó. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 0. Agora eu vou multiplicar quem? O 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, quanto? 2 vezes 5, 10. Coloco o 0. Vai o 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Não é isso? Vamos lá, agora nós iremos fazer apenas a sominha aí. Baixa o 0, 0, né? 0 e o 11. Conto aí as casas decimais, né? Quantas casas decimais nós temos aqui? 1, 2. Contamos do mesmo jeito. 1, 2. Coloco aí a vírgula. Então, 110. 20 vezes, né, 550 vai dar aí 110, ok? E assim, né, vocês fizeram em todas as outras. Na letra B, C, D, E. Não, só tem a letra D. B, C e D, certo? Então, transformamos aqui, né, a letra B em número decimal, 48%, né? Vamos lá, transformar em número decimal. Transformei. Vezes quanto? Vezes 400. Faço a continha aí, né? 400 vezes quanto? Vezes 48. E encontro o meu resultado. Qual foi o resultado que vocês encontraram aí? 192, não é isso, gente? 192. Parabéns. Vamos para a nossa letra C. 40% de quanto? Agora de 700, né? Vamos transformar aí em número decimal. 40%, né? Vezes quanto? Vezes 700. Faço aí, né? A multiplicação. 700 vezes quanto? 700 vezes 40. E encontro aí, né, o meu resultado. Qual foi o resultado que vocês encontraram? Lembrando que vocês vão colocar a resposta aí em reais, certo?
280 reais. Agora eu deixo sim os 2 zeros, porque não é em reais, então eu tenho que acrescentar aí esses 2 zeros, certo? Letra D, 30% de 500 reais. Transforma os 30%, né? Aí em números decimais. Ficou 0,30 vezes quanto? Vezes 500. Faço a multiplicação, né? 500 vezes 30. Encontro aí o meu resultado. Qual foi o resultado que vocês encontraram? Reais novamente, né? 150 reais, não foi, gente? Agora nós iremos aí para a 7ª questão. Leia e calcule, né? Leia, calcule e responda. Letra A. Adquiri uma mercadoria que custava 200 reais. Tive um desconto de 20%. Quanto paguei pela mercadoria? Então, vocês fizeram daquele jeito que eu expliquei, né, na aula de ontem. 20%, né? A quantidade aí, né, da porcentagem é quanto? 20, né? Então, vocês irão colocar aqui, né? Vocês colocaram 20% de quanto? De 200, não foi? Que é o total aí, né, em reais. Transformaram aí, né, em números decimais do mesmo jeito, gente. Transformam aí, né, o número aí, que tá 20%, transforma em número decimal. 0,20 vezes quanto? Vezes o 200. Os 200 aí. Certo? Que vai dar igual a... Fazemos aí a continha. 200 vezes quanto? Vezes 20. Certo? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Tudo 0, né? Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 2, agora com o número 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Soma, né? 0, baixo 4. Separo aí, né, por vírgula, não é isso? Então, vamos lá. Conto duas casas aí decimais. 1, 2. Ó, 1, 2, 1, 2. Coloco a vírgula. Então, qual foi o resultado? 40. Não é isso? 40. E aí, eu diminuo agora. Vocês deixem a continha, né? Vocês já fizeram. Essa continha vocês deixam, porque o meu quadro é pequeno, não tem espaço. Então, eu vou pegar o 200, né? Agora, ó. 200. E vou diminuir por quanto? Por 40, que foi aí o meu resultado. Certo? Vamos lá. 0 menos 0, 0, né? Aqui se transforma num 10, né? 10, eu tiro 4, sobra quanto? Sobra 6. Se eu levei 1, desce 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, o resultado aí, né? 160. Então, 200 menos 200 reais menos 40 reais é igual a quanto? 160. Ok? Então, a resposta ficou, pagou 160 reais pela mercadoria. Letra B, vendi um produto por 900 reais. Tive uma comissão de 18%. Quanto recebi de comissão? Vamos lá. Do mesmo jeito, né? Vocês irão fazer aqui, na letra B, 18% de quanto? De 900, não é isso? De 900 reais. Transformo esse número aí, né, esses 18, em número decimal. Transformei. Vezes quanto? Vezes 900
reais, não é isso? Vocês fizeram a continha aí, né? Qual foi o resultado que vocês encontraram? Vamos lá fazer a continha? No cálculo aqui, né? Novecentos vezes quanto? Vezes 18. Dá tudo zero, não é isso? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9. Quanto é, gente? 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. E agora aí eu faço, né, a minha continha, certo? 0, não é isso? 0. Baixo o número 2. 7 mais 9, 16. Conto aí as casas decimais. Quantas casas decimais nós temos aí? 1, 2. 1, 2. 162 reais, não é isso? 162 reais. Então, a resposta: recebeu R$ 162 reais de comissão. Agora, a nossa letra C. Comprei um produto que custava R$ 240 reais. Tive um desconto de 15%. Quanto paguei pelo produto? Vamos lá, do mesmo jeito, eu vou apagar todo o quadro para ficar melhor, certo? Letra D agora, certo, gente? D não, C. Então, 15% de 240, não é isso? 15% de 240. Transformo esses 15% em número decimal. 0,15 vezes 240. Vezes 240 reais. Vamos lá, vamos fazer a continha. 240, né, aqui no cálculo. 240 vezes quanto? Vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Faço aí a soma. 0, 0, 6, né? 2 mais 4, 6. 1 mais 2, 3. Conto as casas decimais. Quantas casas decimais? 1, 2. 1, 2. Então, qual foi o resultado aí? 36 reais. 36 reais. Vou apagar, certo? Não, ainda tem espaço aqui, vou fazer aqui, certo? Então, agora o que é que a gente vai fazer? 240, né? Vou colocar aqui embaixo. 240 reais. Menos quanto? Menos 36. R$240 menos 36. Vamos lá? Aqui se transforma num 10, não é isso? Eu tenho 10, eu tiro 6. Sobra quanto? 4, né? Então, se eu levei 1, vai descer 1 aí, né? Então, aqui se transformou em um 4. 4 menos 4, nada. Baixo aí o número 2, 204. Então, 240 menos 36 reais, 240 reais menos 36 reais, 204 reais. Tá igual a 204 reais, não é isso? Então,
A resposta: pagou R$ 204 pelo produto. Daqui a pouco eu volto, né, com a explicação aí da nossa aula de história, certo? Continuando, né, agora com a nossa aula de história. Primeiro, o que é que nós iremos fazer? Né? Antes da explicação, a correção, não é isso, gente? Então, a primeira questão aí, né, começa na página 108. Leia o texto a seguir, que tem origem na África, e realize a contação da história junto com seus colegas. Então, vocês fizeram a leitura, não é isso? A segunda questão, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira alternativa aí, a literatura africana está baseada na oralidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Na produção literária africana estão presentes cantos correspondentes a diversas situações, trabalho, lazer, religião, entre outros. Verdadeiro. Os contos de tradições não são utilizados na literatura africana. Falso. São comuns também os contos com desafios entre dois participantes, ao som da viola, rabeca, ganzá, pandeiro e outros. Verdadeiro. Então, nós temos apenas uma falsa aí, não é isso? Terceira questão. Pesquise uma música sobre a cultura africana. Escreva o nome dela e ilustre abaixo. Então, vocês pesquisaram aí uma música, né, da cultura africana e depois vocês escreveram, né? De acordo com o que vocês pesquisaram e vocês viram a dança, não é isso? A música e também a dança, e depois vocês, né, fizeram aí o desenho. Quarta, reflita sobre o motivo de o vovô, né, o Samani, ter contado a história da moça e da serpente, registrando sua opinião sobre essa tradição que ainda existe em algum lugar aí da África. Então, existiu mesmo esse costume de arranjo aí de casamento. Mas com o tempo, o que foi que aconteceu? Desapareceu. Sendo a tradição de hoje, né, nos dias de hoje, os indivíduos, né, nós, né, as pessoas, escolhem, né, com quem se casar, não é isso? Antigamente não, antigamente tinha mesmo essa história aí de arranjar, né, casamento, certo? Hoje não, cada um escolhe, né, eu gosto e se apaixonam, né, e assim se casam, né, não tem mais esse negócio de arranjamento aí não, certo? Quinta questão. Que motivos levaram a moça a se casar com a serpente? Qual foi o motivo? A serpente se transformou em quê? A serpente se transformou em um homem forte e bonito, não é isso? E como a moça desejava escolher um marido, aproximou-se e casou-se com ele. Não foi assim que aconteceu na história? Sexta. As palavras abaixo são de origem o quê? Africanas. Pesquise no dicionário o significado de cada uma. Depois escolha duas delas e forme aí uma frase. Então, a primeira palavra aí é babá, não é isso? Então, o que foi que vocês... Qual foi o significado aí? Qual é o significado aí dessa palavra? Empregada doméstica, né? Que cuida das crianças, não é isso? Ama de leite. Caçula, disse do mais novo filho, né? Ou irmãos. Xodó, pessoa ou coisa com que se estabelece um vínculo amoroso, sentimento de afeto, né? Estima, apreço, afeição. Mambembe, campainha, né? Companhia teatral ambulante, geralmente de atores amadores. Tanga, espécie de lençol, né? Enrolado ao corpo, usado por negros que chegaram ao Brasil como escravos.
Daqui a pouco eu volto explicando aí na página 112, né? Imigrantes, certo? Continuando aí, né, na página 112, imigrantes. Então, o que é que vocês entendem aí, né, por imigrante? Imigrante é o quê? É aquele, né, aquela pessoa que imigra, quer dizer o quê? Ou seja, aquele, né, que entra em um país estrangeiro com o objetivo de quê? De morar, né, isso que a gente costuma dizer às vezes residir. Residir quer dizer o quê? Morar ou, né, à procura de quê? De trabalho, certo? Vamos lá. A partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Já em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, ela foi feita por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, especialmente os portugueses, embora outros também tenham feito parte desse movimento. O mesmo aconteceu no período em que se tentaram, né, implantar aí as capitanias hereditárias, que foram o quê? Foram as divisões aí de terra, né, de território. Mas, notadamente, né, com imigrantes africanos que foram trazidos aos milhares como escravos. Por isso dizemos que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação, a partir aí da mistura, né, de raças, de povos, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas. Então, a miscigenação aí foi a mistura, né, desses povos aí, né, os portugueses, né, os negros, os africanos, né, e também do povo indígena, né, que quando eles chegaram, quem já habitava aqui nas nossas terras eram quem? Os índios. Então, esse povo foi se misturando aí. A miscigenação portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo, ao longo de toda a história brasileira. No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda, né, de imigrantes, como foi o período colonial, tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem, né, chegassem, entrassem em nossas terras. Na verdade, o processo de imigração do Brasil está caracterizado por 3 períodos da escravidão. Auge, né, que foi o quê? Começo, né? O declínio, que foi a caída, né? E depois a extinção, o fim, certo? Vamos entender. O auge da escravidão está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até os meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. O declínio, né, que foi aí, né, a caída, ocorreu no período entre a proibição do tráfico em 1850, a extinção aí, né, da escravidão em 1888, e está marcado, né, por medidas aí que sinalizavam a abolição, né, que foi primeiro o quê? A lei do ventre livre, né, que declarava aí, né, livre os filhos de mulheres escravas nascidos no Brasil a partir da data da aprovação dessa lei. A lei dos sexagenários, né? Que foi o quê? Garantiu aí a liberdade aos escravos com 60 anos, né? E a mais de 60 anos. E, por fim, a Lei Áurea, né? Que acabou de vez aí com a escravidão. O terceiro período do processo de imigração no Brasil, a extinção da escravidão, vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre estabeleceu um constante fluxo migratório. Por isso, o crescimento da migração foi muito grande. Assim, ficaram caracterizados 2 tipos de imigração: a dispersa, né,
na região sudeste e a concentrada na região sul. A migração da região sudeste teve uma característica dispersa, pois, embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram aí nas fazendas de café já existentes. Essas fazendas eram distantes umas das outras. Isso fez com que os imigrantes, se espalhassem e, por isso, conviveram com a população brasileira desde a chegada. A migração da região sul, diferentemente da do sudeste, teve uma característica concentrada, pois os imigrantes estabeleceram em colônias e, por isso, não tiveram muito contato com o povo brasileiro, o que ocorreu lentamente aí, e cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos aí, das lavouras, vender aí os produtos da lavoura. Além desse fato, a imigração dessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar, principalmente a região sul. Houve campanhas promovidas pelo governo brasileiro na Europa, pois esse continente estava passando por acontecimentos como as duas guerras, duas grandes guerras que dificultaram muito a vida, das pessoas. Nessas campanhas havia também promessa de trabalho, distribuição de lotes de terra, distribuição de pedaços de terras e a oportunidade de enriquecimento aí por meio do cultivo de quê? Das lavouras. Quando ocorreu uma crise interna no Japão, dentro do Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil e estabeleceram uma colônia aí em São Paulo, muito significativa, que já dura mais de 100 anos. Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que imigram para o Brasil foram a portuguesa, as de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Muitas contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro foram dadas, pelos imigrantes, a urbanização e a arquitetura, divulgação e introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas, na agricultura, e indústria. Influencia aí nas artes, da literatura, na educação, na gastronomia e também na sociedade. Na página 115 aí, nós temos, a atividade. Como foi a imigração no período colonial? Como foi? Vocês vão explicar aí, tá certo? Segunda questão, escreva as características dos 3 períodos do processo de imigração. Então, aí no auge, no auge da escravidão, tem tudo no livro, certo? No declínio, que foi a decaída aí da escravidão, e a extinção da escravidão, quando ela realmente acabou. Então, vocês vão escrever aí, certo? Terceira, como ocorreu a imigração nas regiões sudeste e sul do Brasil em relação a... Aí nós temos aí, sudeste e sul. Aí nós temos as características. Quais são as características que está falando aí, no texto, que a gente acabou de fazer a leitura? Dispersa, E a outra é o quê? Concentrada. E aí vocês irão explicar, O estabelecimento desse povo foi aonde? Uma parte foi aonde? Aí vocês vão dizer. E a outra parte? A convivência aí foi como? Aí vocês vão explicar. Foi desde a chegada? Como foi? Foi a parte do crescimento? Aí vocês vão dizer, vão explicar. Certo? Pronto, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só me perguntar pelo WhatsApp, tá certo? Socorro, não entendi. Me chama no WhatsApp que eu estou tirando todas as dúvidas de vocês.
Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo.